sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver indutor, circuito RL em corrente contínua. Hoje vou mostrar o comportamento do indutor em circuitos de corrente contínua. Será que dá para aplicar a analogia com capacitor? Vou mostrar isso agora. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Nos tutoriais passados, eu analisei o comportamento do indutor fazendo uma analogia com o capacitor. Se você não viu os tutoriais passados, favor dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. Os links estão lá. Esse é um circuito RL com uma resistência R1 em série com um indutor L1. O circuito RC do capacitor é a analogia a fazer. Esse todo mundo sabe o comportamento. Pelo menos todo mundo que acompanha o canal do professor Bairros. Olha o gráfico da tensão no capacitor. Lembrando que o capacitor se opõe à variação de tensão. Então, a tensão sai em zero e sobe de forma exponencial até a tensão máxima, que nesse caso é VCC. E o indutor? No indutor, o gráfico expressa o comportamento da corrente, não da tensão. No indutor, é a corrente que sai do zero e sobe exponencialmente. O indutor se opõe à variação da corrente. A máxima corrente será igual a VCC sobre R1. Olha a analogia funcionando aí de novo. A forma de onda da corrente de carga no capacitor é mostrada na figura. No tempo igual a zero, a corrente é máxima. Nesse caso, igual a VCC sobre R1. E cai exponencialmente até ficar igual a zero, quando o capacitor estiver carregado. E no indutor? Agora é a tensão de carga do indutor que tem essa forma. No tempo igual a zero, a tensão é máxima, nesse caso igual a VCC, e cai de forma exponencial até ficar igual a zero, quando o indutor estiver carregado. No capacitor, no tempo T0, o capacitor se comporta como um curto-circuito. A tensão é zero e a corrente é máxima. Depois de carregado, no tempo T tal, o capacitor se comporta como um circuito aberto. No indutor, no tempo T0, o indutor se comporta como um circuito aberto, o oposto do capacitor. Depois de carregado, no tempo T tal, o indutor se comporta como um curto-circuito, o oposto do capacitor. Essa analogia é fantástica. A equação da tensão de carga do capacitor é mostrada na figura. Para t igual a zero, a potência dá 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Lembra da matemática? Então, dentro dos parênteses fica 1 menos 1 dá zero. Isso zera a tensão. Essa é a forma que eu uso para memorizar. A equação da corrente de carga do indutor é análoga. Afinal, estamos usando analogia. Para t igual a zero, a corrente é zero. A equação da corrente de carga do capacitor é mostrada na figura. Para t igual a zero, a potência fica 1, lembra? Então, a corrente será máxima. Por isso, em t igual a zero, o capacitor se comporta como um curto-circuito e a corrente é máxima. E a tensão é zero. A corrente máxima é VCC sobre R, simples assim. A equação da tensão do indutor é análoga. Para t igual a zero, a tensão é máxima. O indutor se comporta como um circuito aberto. A tensão é igual a VCC. A analogia funciona mesmo. Agora, para finalizar, qual o tempo de carga do capacitor? Você lembra da equação? Isso mesmo! O tempo de carga é igual a 5 vezes a constante de tempo, que nesse caso é o produto RC. Quanto maior o capacitor, mais tempo leva esse capacitor para carregar. Isso você já está careca de saber. Eu já estou. Se o valor da resistência aumentar, o tempo de carga aumenta também. E para o indutor, qual o tempo de carga do indutor? Isso é, quando o indutor vai estar com a máxima corrente possível? A equação é a mesma. O tempo de carga é igual a 5 vezes a constante de tempo, o tal. Mas algo tem que mudar. O que muda? A constante de tempo. No circuito RL é L sobre R.
o valor da resistência passou para o denominador. Isso não é muito intuitivo, por isso preste bem atenção. Se o valor do indutor aumentar, o tempo de carga aumenta. Mas se a resistência aumentar, o tempo de carga diminui, a corrente máxima diminui. Essa é a forma de memorizar. Veja que lindo! Você está vendo na tela o resumo do circuito RC e RL. Tire um print screen e guarde numa caixinha. Vamos ver na prática agora. Olhando o circuito da figura, determine a corrente e a tensão no indutor no tempo igual a zero. Determine a corrente e tensão no indutor depois do indutor carregado. E, finalmente, determine o tempo de carga do indutor. A solução. Para t igual a zero, considere o indutor um circuito aberto. O capacitor é um curto. O indutor é um circuito aberto. Veja como fica o circuito. A tensão sobre o indutor será VCC, 50 volts. A corrente será zero. O circuito está aberto. Muito fácil, não é mesmo? Para t depois do indutor carregado, o indutor se comporta como um curto-circuito. O inverso do capacitor, que se comporta como um circuito aberto. O capacitor, depois de carregado, não influi nada. Pode tirar do circuito. Já o indutor, não. O indutor fecha o circuito. Se tirar, a corrente cai a zero. E cuidado com as tensões elevadas que aparecem nos terminais. Lembra do tutorial passado? Não abra circuito com indutor energizado. A tensão é zero. A tensão sempre é zero no curto-circuito. E a corrente é máxima. Nesse caso é igual a VCC sobre R1. 50 volts sobre 2 kΩ. Isso dá 25 mA. E agora a última questão. O tempo de carga. O tempo de carga é igual a 5 vezes a constante de tempo. Qual a constante de tempo? A constante de tempo é igual ao valor do indutor sobre o valor da resistência em série. Nesse caso, 4R sobre 2 kΩ, isso dá 2 milissegundos, bem rápido. O tempo de carga, então, é igual a 10 milissegundos. Então, esse indutor vai demorar 10 milissegundos para carregar. Depois de carregado, ele vai se comportar como um curto-circuito. Quem vai limitar a corrente é a resistência. Quando o indutor alcança a máxima corrente possível, disse que o indutor está saturado. Essa é uma condição extrema. Mas e as equações, professor Bairros? Sempre me faz essa pergunta no fim da aula. E as equações? As equações estão na memória, na caixinha. Na prática, o que importa é o que acontece no tempo igual a zero e no tempo depois de carregado. O restante é teoria que você vai usar pouco. Você viu nesse tutorial como a analogia foi útil para explicar as equações do circuito RL e como aplicar essas equações na prática. E agora, será que a analogia pode ser usada para explicar o indutor em circuitos AC? Isso veremos no próximo tutorial. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!